Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, hoje nós vamos ter aula de correções do FA, da nossa ficha de atividade, e vamos também revisar, né? Porque nós vamos fazer correção e ao mesmo tempo nós vamos revisar os conteúdos estudados, certo? Então, nós vamos começar com a página 97 a 108. Nós vamos falar dos dois conteúdos que nós estudamos, né? Que estamos estudando, que é o campo e a cidade, certo? Então, nós vamos começar, né, com a página 97, como vocês estão vendo do FA, e aqui vocês vão desenhar nesse espaço, né, como é o trabalho no campo. Aí você vai além da sua criatividade, você usa a sua criatividade, né? Você pode colocar aí os agricultores plantando, né? Plantando, arando, fertilizando, né? A, o solo, não é? E aí você vai, a sua criatividade é quem manda, tá? Você faz o desenho aí, bem bacana, e depois pinta, tá certo? Bom, gente, vamos dar continuidade na página 98. E aqui nós vamos na nossa próxima página. Olha só. No desenho que você reproduziu, circula os elementos, né, característicos do campo. Então, você desenha e depois você circula o que faz parte do campo que você desenhou, certo? Aqui você vai citar, né, as principais atividades desenvolvidas no campo, né? Podemos citar aqui, como tem no FA, né, cultivo de alimentos, criação de animais e produção de matérias-primas. Aqui nós temos essa imagem pede para observar, como vocês já observaram, e pede para fazer, né, o que se pede. Então vamos lá. Sobre o campo, e com base na imagem, marque a alternativa correta, né? Então vocês com certeza marcaram a C. Por quê? Porque ele fala o seguinte: a população do campo é menor do que a população que vive na cidade. Aqui nós vamos para a nossa página 99, dando continuação ao nosso conteúdo sobre o campo. Então, ele pede que você marque, né, as características do trabalho no campo, certo? As alternativas corretas. Então, nós vamos marcar, vocês marcaram com certeza, né? Vamos fazer as correções. A letra B. A atividade de trabalho ocorre durante o dia com o aproveitamento da luz do sol, né? A luz solar, né? Agora vamos aqui para a letra C, né? Na letra C, condições meteorológicas adversas, como chuvas torrenciais, podem impedir a realização do trabalho. E vamos para a letra E. Em alguns casos, a maior parte do que é produzido é destinada a abastecer a família. Número F, né? Aliás, a letra F. Algumas pessoas prestam trabalho temporários. Aqui na segunda questão, você vai ler o texto, né? E vai fazer o que se pede, tá? No caso aqui, ó. Se compararmos a produção agrícola agropecuária daquele período com a atual, veremos que muita coisa mudou e que hoje o Brasil é um dos líderes na produção mundial de alimentos. Na sua opinião, que fator foi primordial para o avanço da agropecuária brasileira? Então, aqui, ó, no FA, ele sugere, né, que realmente, né, seja isso. Por quê? Porque os avanços tecnológicos, né, que nós já falamos, ele ajudou bastante, né? Ele ajuda bastante, né? Que começaram a ocorrer a partir da segunda metade do século passado e que continuam desenvolvendo-se nesse século. Agora vamos para a próxima, que você vai observar. Vou só afastar um pouquinho aqui para a gente ver melhor. A terceira questão, ele pede que você explique, né? Observe esses dois recursos, né? Explique com as suas palavras, com os dois recursos mostrados a seguir, como é que eles auxiliam, né?
o produtor rural no desenvolvimento de suas atividades econômicas. Claro que isso aqui é pessoal, mas, com as suas palavras, mas aqui ele sugere no FA que você possa colocar, quem colocou, ótimo, né? O trator tem a força para realizar o trabalho de muitas pessoas em menos tempo. Em relação aos cientistas, espera-se que, né, vocês falem, né, sobre os estudos para desenvolver, né, novas substâncias que aumentam a produtividade. Quarta questão. Sobre o volume de produção agropecuária brasileira, responda as questões a seguir. Quais fatores levaram o Brasil à posição de destaque na produção agropecuária mundial? Então, a grande área territorial, o clima quente com umidade abundante, né, em quase todo o país, a disponibilidade de água, o desenvolvimento tecnológico e a força de trabalho. Agora vamos para a letra B. Cite 2 produtos agrícolas que tem o Brasil como um dos maiores produtores do mundo. Então, a gente pode citar a carne de frango e a soja, não é, pessoal? Vamos para a página 101. Aqui vamos completar as frases com as palavras que tem no quadro. Então, ficou dessa maneira. O cultivo de alimentos e a criação de animais são atividades características do campo. Em geral, as atividades agrícolas necessitam de grandes áreas. A maior parte da população brasileira reside nas cidades. No campo, as residências estão mais afastadas umas das outras. As atividades ligadas à produção agrícola são bastante influenciadas pelos elementos naturais. O trabalho no campo não para, nem mesmo em fins de semana ou feriados. Segunda questão, você observa a imagem, né, e vai falar o que é que está passando essa imagem, né? Com dica que nós falamos, né, nós já mencionamos que o trabalho temporário, né, faz com que as pessoas que não tenham, né, trabalho, a oportunidade de trabalhar, consigam alguma coisa, mesmo que seja temporário, né? Então, aqui também representando pelo boia fria, nós já falamos, né? Boia fria porque eles levavam a marmitinha e aí quando ia comer já era fria. Então, eles botavam, né? Colocaram o nome de boia fria, né? Agora vamos para a página 102. Na página 102 tem esse gráfico, tá? Tem o seguinte, Brasil, produção de cereais, né? E falando dos hectares, não é isso? E aqui vamos perguntar o seguinte, está perguntando o seguinte, a letra A. Como se comportou a produção de cereais no Brasil durante o primeiro período apresentado no gráfico? Então, aqui, ó, manteve-se praticamente estável até 1971, quando começou a crescer com aceleração a partir de 1991. E realmente foi mesmo, né? Ó, começou a crescer mesmo. Né? Ó, aqui o aumento do gráfico, né? Letra B. Compara a produção de 1961 com a de 2016. 61, 2016. Olha, subiu bastante, não foi? Teve alta, né? A produção de 1961 foi de 1.346,3 quilos por hectare. Em 2016 foi de 4.180,8 quilos por hectare, ou seja, mais que o triplo, né? Triplicou, né? Triplicou. C. Quais fatores levaram à situação apresentada no gráfico? O desenvolvimento tecnológico com aumento no uso de insumos e maquinários agrícolas e os estudos feitos no laboratório de pesquisas. Página 103. Gente, agora nós vamos entrar no conteúdo a cidade. Vamos corrigir os capítulos, aliás, o capítulo 2, né? As páginas que falam sobre a cidade. Então, nós vamos iniciar da página 103 a 108, falando sobre cidade. Então, aqui você vai marcar verdadeiro ou falso, as opções, né? No caso, a primeira já é verdadeira.
Para que uma cidade tenha um bom funcionamento, é preciso que ela tenha infraestrutura e serviços para atender a população. A segunda, verdadeira, ao mesmo tempo em que a cidade é um lugar de oportunidades, trabalho e emprego, ela também é um lugar de marginalização e de dificuldades, né? É verdade. Aqui nós temos, né, V, a terceira. No Brasil, algumas cidades foram planejadas, mas a grande maioria originou-se de pequenas vilas e povoados. Letra F. Sabemos que a população de uma cidade está crescendo quando há um grande fluxo de pessoas deixando a cidade. Isso é falso. Nas cidades, as ruas e as edificações são identificadas por nomes e números que facilitam a sua localização. Está certo, verdadeira. F. As cidades brasileiras em geral são iguais, pois as características culturais dos povos que as construíram são as mesmas. Isso é falso, não é, pessoal? Nenhuma cultura, nenhuma cidade é igual a outra. As características são diferentes em as cidades, não é isso? Já conversamos sobre isso. Então, vamos corrigir a quarta, né, que é falsa, pois o fluxo de pessoas que confirmam o aumento da população de uma cidade é a de chegada e não a de saída. A última afirmativa é falsa, pois não é possível afirmar que as cidades brasileiras são geralmente iguais, uma vez que apresentam grande diversidade devido à presença de diferentes culturas que variam de cidade para cidade. Página 104. Na página 104, nós vamos aqui nas imagens e ela pede que você apresente um aspecto negativo, né, na vida da cidade e propõe a solução para cada situação, tá? Então, aqui, no caso, né, aqui vai citar o quê? Essa imagem, que é a poluição, né? Então, citar a atitude que pode reduzir a poluição, né, do ar, como a diminuição da emissão de gases poluentes pelos carros e pelas indústrias. Aqui nós temos a segunda, congestionamento, né? Congestionamento pode citar ações que reduzam o número de veículos nas ruas, como o uso de outros tipos de transporte, como bicicleta, ônibus, entre outros. Aqui também, né, nós vamos falar da poluição dos rios. O que é que cita aqui? Cite a redução de ações que acabam poluindo rios, como descarte, né, incorreto do lixo, né? Tudo bem. Vamos para a nossa página 105. Na página 105, gente, nós estudamos tipos de bairros, né? Então, tem o bairro comercial, bairro residencial, bairro industrial, né? Então, nós vamos ligar ao correspondente, tá certo? A gravura à correspondente. Então, nesse primeiro é residencial, como vocês estão vendo, ó. Muitas casas, muitos prédios, certo? Então, é residencial. Nessa gravura aqui, gente, nós já vamos ligar para onde? Para a indústria. Muito bem, tem indústria, fábricas, né? Então, liga para a indústria. E essa terceira aqui, nós vamos ligar para o comércio. Vocês estão vendo que é o que dá movimentação aqui nessa gravura, é o comércio, certo? Vamos para a página 106. Na página 106, gente, como vocês estão vendo várias imagens, o que é que vocês vão fazer agora, né? Vocês vão pintar aquelas que representam elementos comuns nos bairros industriais, que são o quê? Né? Fábrica e caminhões, né? Que é o que leva, né, as mercadorias, né, para fora das cidades do estado. Olha só, o caminhão você vai pintar e a fábrica também, ó. Pinte, né? Deverão ser pintadas a primeira e a última ilustração, quer dizer, a imagem, que é a fábrica e o caminhão, certo? Vamos para a página 107. Na página 107, você vai, da primeira questão, você vai fazer o quê? Colocar as palavras corretas, tá? Nas frases. Então, vamos lá. Para que a cidade funcione, é necessário que ela tenha infraestrutura e serviços, já que nesse espaço vive uma grande quantidade de pessoas.
podemos mencionar como exemplo de infraestrutura, vias de deslocamento. Desculpa, gente. Vias de deslocamentos, rede de distribuição de energia, iluminação. Entre os serviços citados, podemos citar bancos, escolas e hospitais. Na segunda questão, você vai, né, tá tudo embaralhado. Então, você vai dizer qual é a primeira vila do Brasil, né? Você vai descobrir aí. Muito bem, São Vicente, certíssimo. A terceira, gente, você vai completar a cruzadinha, as vias, né, de transportes e deslocamentos nas cidades. Então, a primeira foi o quê? Ruas, avenidas e travessas. Muito bem. E agora vamos para a nossa 108, né? A página 108, tá bom? A quarta questão, gente, você vai ilustrar, pintar, né? O que representa os elementos comuns nos bairros residenciais, tá? Então, você vai pintar o quê? Somente o quê? As residências, não é isso? Então, você vai pintar essa residência, tá bom? Onde tem bairro de residencial, que é uma casa, tá? A quinta questão, gente, os bairros comerciais são aquelas que se prevalecem em estabelecimentos comerciais, né? Então, você vai registrar 5, né, diferentes estabelecimentos comerciais. No caso, farmácia, quitanda, mercado, pet shop, lojas de roupas, lojas de calçado, loja de eletrodoméstico, lojas de departamentos, armazéns, loja de alimentos, restaurantes, loja de material de construção, mercado, mercantil ou mercearia, bar, lanchonete, entre outros, tá bom? E, gente, nós ficamos por aqui, né, nas nossas correções e revisões do FA. Espero que vocês tenham feito as atividades. Quem não conseguiu terminar todas, termine, tá certo? E veja sempre, gente, acompanhe as atividades na agenda, tá bom? Porque às vezes vai solicitações, vai lembretes, vai recados. Então, fiquem de olho na agenda, tá certo? E façam as atividades, tá bom? Fiquem com Deus, né? Beijo para vocês e se cuidem. Tchau, tchau.